Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a correção das atividades dos dias 1º, dia 8 e dia 18 de março. Desejo a todos bons estudos. Então pessoal, primeira questão, ele pergunta qual é o significado do coeficiente de dilatação linear igual a 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, para uma barra de alumínio com comprimento de 1 metro. Então, a primeira pergunta nos questiona sobre o que é o coeficiente de dilatação. Primeiro passo. O coeficiente de dilatação, pessoal, é uma grandeza física que representa o quanto um determinado material irá sofrer dilatação. Para cada substância existente na natureza, elas têm uma organização molecular distinta umas das outras e quando é submetida a uma variação de temperatura, ela vai sofrer dilatação diferentemente uma substância da outra. Nós podemos exemplificar esse fenômeno da dilatação nada mais é do que o aumento de volume de um corpo quando ele sofre variação de temperatura, ou seja, quando há aumento de temperatura. Isso a gente consegue perceber macroscopicamente a olho nu. E quando um corpo sofre resfriamento, ele vai sofrer uma contração de volume, ou seja, uma dilatação reversa. Isso acontece porque toda substância e todo qualquer material existente na natureza, ele é constituído de átomos, e esses átomos têm uma organização. Imagina aí que no estado sólido de qualquer material, nós vimos que eles têm uma organização. E a partir do momento que ele é submetido a uma variação, um aumento de temperatura, essas moléculas começam a aumentar o seu grau de agitação térmica no seu meio. Então imagine o seguinte, quando um corpo recebe calor, ele aumenta a sua energia cinética e aí ele começa a se agitar mais. E devido a ele se agitar mais, essas moléculas vão se afastando umas das outras gradativamente e proporcionalmente à medida que eles ganham calor. E ocorre o inverso quando, ou seja, ele perde esse calor, ou seja, há um resfriamento, esses corpos diminuem o seu grau de agitação térmica em torno da sua posição inicial. Então, como eles diminuem o seu grau de agitação, essas moléculas vão se aproximando umas das outras devido à forte ligação iônica que tem entre esses átomos e entre essas moléculas. E aí eles começam a diminuir o seu volume e é perceptível a olho nu, a nível macroscópico. Mas isso é um fenômeno que ocorre microscopicamente, ou seja, quando um corpo recebe calor, ele aumenta o seu volume e quando um corpo perde calor, resfria, ele diminui o seu volume. E quando esse aumento de calor a gente chama de dilatação, quando ele resfria, ele sofre essa contração, tá certo? E aí nós temos em 3 óticas essa dilatação. Essa dilatação pode ser linear, quando eu só observo 2 pontos, ou seja, quando eu estou analisando linearmente uma linha, ou seja, uma barra de ferro, quando eu aqueço, ela dilata, ela aumenta o seu volume linearmente, o seu tamanho. Segundo, dilatação superficial, quando um corpo com uma determinada superfície, ao elevar a sua temperatura, ele dilata, ou seja, aumenta a sua área, aumenta a sua superfície. Então, a dilatação superficial. E nós dizemos que um corpo ocorre uma dilatação volumétrica quando o seu volume, ou seja,
varia a sua temperatura e aumenta o seu volume. Então nós temos esses três tipos de dilatação: a linear, a superficial ou a volumétrica. E o coeficiente de dilatação é a grandeza que define para cada substância, ela vai sofrer uma dilatação distinta. Ou seja, o ouro, ele, para uma mesma variação de temperatura em relação à prata, eles vão sofrer dilatações diferentes, porque o coeficiente de dilatação de cada um é diferente. Então, para essa questão, voltando à questão, qual é o significado do coeficiente de dilatação linear, alfa, igual a 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, para uma barra de alumínio de 1 metro de comprimento? A resposta é que significa que, para cada variação de 1 grau Celsius de sua temperatura, 1 metro da barra de alumínio dilatará 23 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Tá certo, pessoal? Questão 2. Uma placa quadrada de lado 2 metros é feita de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Calcule a variação da área dessa placa quando aquecida a 90 graus Celsius. Então, para responder uma questão séria dessas, eu vou repetir, já disse uma vez em outra oportunidade e vou dizer novamente. Sempre que for responder uma questão de física, colune a questão em duas partes. Qual é a primeira parte? Os dados. Qual é a segunda parte? A sua resolução. Nessa parte de dados, você vai ler, interpretar a questão e extrair os dados da questão. Depois, o próximo passo é descobrir qual o X da questão, ou seja, qual é a pergunta da questão, qual o eixo central dessa questão, o que ela quer descobrir. Pronto, quando você descobrir o que ela quer descobrir, o próximo passo é descobrir qual forma será utilizada. E, por fim, finalizar a questão descobrindo a sua resolução. Então, bora lá. Uma placa quadrada de lado 2 metros. Então, nós temos o agente, é uma placa, né, que tem um lado de 2 metros. É feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius. Então, ó, esse é o coeficiente de dilatação representado na física pela letra do alfabeto grego, o beta. Tá certo? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Pergunta. Calcule a variação da área. Então, ele quer descobrir a dilatação superficial dessa placa quando ela é aquecida a 90 graus Celsius. Então, ela sofreu uma variação quando fria, subtendo que é a 0 graus Celsius, temperatura inicial, e ela elevou a sua temperatura a 90 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser 90 graus Celsius. Pronto. O X da questão é o ΔS. Só que antes de descobrir aplicar a fórmula de dilatação térmica superficial, nós vamos descobrir qual é o valor da área inicial dessa placa. A área é o que? Base vezes altura. Como os lados são iguais de uma placa quadrada, todos os lados têm 2 metros, a base vai ser 2 metros e a altura também será 2 metros. Então, basta multiplicar base vezes altura, puxando a formulazinha lá da matemática. A área é igual a base vezes altura. O área é igual a lado vezes lado. Isso quando é um quadrado, né? Quando a área é um quadrado. Pronto. 2 vezes 2 dá 4 metros quadrados. Descobrimos a superfície inicial da placa. Então, vamos agora descobrir o X da questão. Dilatação superficial, ΔS, é igual a superfície inicial, que é 4, vezes o coeficiente de dilatação, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 90. Substituindo valores, 4
vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 90. Multiplicando 4 vezes 1,6 vezes 90, dará 576.000 vezes 10 elevado a menos 4. Percebam que bem aqui, pessoal, houve um erro de digitação. Faltou... Ah, não, tá certo. 4 vezes 1,6 vezes 90 vai dar 576 vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. Agora, para eliminar aqui essa base 10, eu vou diminuir zerar o expoente aqui. Para zerar o expoente, porque todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a zero é 1 e 1 vezes multiplicando por qualquer número dá ele mesmo. Então, vou eliminar aqui, ó, menos 4. Para eliminar essa base 10 e esse expoente menos 4, basta eu aumentar esse número. Para aumentar esse número, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 4 casas. 1, 2, 3, 4. Vou acrescentar um zero aqui. Vai ficar 0,0. 1, 2. Não conta onde a vírgula está, ela subtende que ela está aqui na frente. Ó, eu vou dar 1, 2, 3, 4 casas. Portanto, ficou, como eu aumentei esse número, o expoente, como eu diminuí esse número, o expoente aumenta. Menos 4 mais 4 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes esse número dá ele mesmo. Pronto, então a resposta é 0,0576 metros quadrados. Se fosse uma questão de marcar, você teria que fazer a regra do arredondamento. Ó, como aqui o algarismo após o 5 é o 7, eu quero eliminar o 7 e o 6, basta eu eliminar, como o 7 é maior do que 5, eu elimino e acrescento mais uma unidade aqui. Ó. Então vai ficar 5 mais 1, 6. E aí eu elimino esses dois. Vai ficar 0,06 metros quadrados. Eliminei o 7 e o 6. E ao invés de 5, eu aumentei mais uma unidade. Por 6. Então, a dilatação superficial foi de aproximadamente 0,06 metros quadrados. Está respondida a nossa segunda questão. Questão 3. De quanto é a variação do volume sofrido por uma esfera? Então já inicia perguntando qual é a variação do volume. Que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius, é a variação da temperatura. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos, é o volume inicial da esfera. E que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 micrograus Celsius, elevado a menos 1. Então, nós temos o coeficiente linear, dilatação linear, 20 micrograus Celsius elevado a menos 1. Bom, para responder essa questão, nós temos que primeiro descobrir qual o coeficiente de dilatação volumétrica, porque o que ele pede é a dilatação volumétrica da esfera, e ele nos deu o coeficiente de dilatação linear. Então, a fórmula é: coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes alfa. Vamos substituir o alfa por 20 micro. 3 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Ó. Lembrando que 1 micro é 10 elevado a menos 6. Então, vou substituir 1 micro por vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Multiplicando aqui 3 vezes 20, dá 60 vezes 10. Mantém aqui, ó, 3 vezes 20 vezes 10. 3 vezes 20, 60. E mantém aqui o vezes 10 elevado a menos 6. Graus Celsius elevado a menos 1. Pronto, achei o coeficiente de dilatação volumétrica, agora é só substituir na fórmula de dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica da esfera é igual ao volume inicial da esfera, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Substituindo valores, temos 125 vezes 60 vezes 70. 125 vezes 60 vezes 70 dá 525.000 vezes 10 elevado a menos 6. Para eliminar a base 10 aqui, elevado a 6 expoente menos 6, basta, como é sinal de menos, diminuir esse número. Vou andar quantas casas com a vírgula para a esquerda,
6 casas. Ó, como esse daqui, ó, na frente eu não conto, a vírgula onde está na frente, aí vamos contar com a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ó, a dilatação volumétrica foi de 0,525 centímetros cúbicos. Essa foi a dilatação sofrida por a esfera a essa variação de temperatura. Tá certo, pessoal? Respondida a questão 3. Agora vamos finalizando o exercício do dia 1º, que foi referente à dilatação do sólido, e agora vamos corrigir a atividade do dia 8 de março, que é referente à dilatação dos líquidos. Tá certo? Aliás, o dia 8 de março. Então, primeira questão. Quando o frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado, ou seja, aquele líquido que derrama. Esse volume médio, detalhe, pessoal, no exercício anterior nós frisamos dilatação do líquido. Em todo e qualquer problema, vocês viram que quando a substância sofreu variação de temperatura, seja o corpo, no caso das duas atividades, dilatação superficial, dilatação volumétrica ou dilatação linear, o corpo sólido, ele dilata só que de maneira, vamos assim dizer, modesta. Já nos líquidos ocorrem as mesmas leis, só que para uma mesma variação de temperatura, a dilatação é maior. Vocês podem ver isso na prática, na casa de vocês. Por exemplo, quando vai fazer o café ou quando vai ferver um leite. Pode observar, se demorar muito tempo, se você não tiver o cuidado de desligar rápido, tanto o café quanto o leite, na fervura do leite, você percebe que aquele líquido, quando aquece, ele transborda, ele derrama. Só que aí o detalhe, ou seja, os líquidos, a característica, eles para uma mesma variação de temperatura em relação a um corpo sólido, ele dilata com maior intensidade, ele dilata bem mais. Só que aí o detalhe, sempre para dilatar um líquido, a gente deve considerar que o recipiente que eu contém também dilata. Então aquela parte que transborda, aquela parte que derrama, é chamada de dilatação aparente. Por quê? O que é a dilatação real do líquido? A dilatação real do líquido vai ser a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente que eu contém, porque o recipiente também dilata, embora seja menos. Então essa é a soma entre a dilatação do líquido mais a dilatação do recipiente é que vai dar a dilatação real do líquido. Isso é que vocês devem gravar, e o que é importante. Então, para essa questão, voltando. Quando o frasco completamente cheio de líquido é aquecido, se ele é aquecido, aumenta a temperatura, ele vai sofrer dilatação. Verifique-se um certo volume de líquido transbordado, ou seja, uma parte dele derramou. Esse volume mede, letra A, dilatação absoluta do líquido, menos a do frasco. Letra B, a dilatação do frasco. Letra C, a dilatação absoluta do líquido. Letra D, a dilatação aparente do frasco. Letra E, a dilatação do frasco mais a do líquido. Então, a resposta correta é a letra A. Ou seja, quando, eu acabei de afirmar isso na minha explicação, quando o líquido no interior do frasco é aquecido, o frasco também é dilatado. Portanto, ele também sofre dilatação. E o volume do líquido que transborda do frasco é apenas a dilatação aparente. Ou seja, o que derramou é apenas uma dilatação aparente do líquido. Ou seja, o real vai ser a dilatação do líquido menos a dos frascos. Ou seja, letra A, a dilatação absoluta, ou seja, a dilatação real do líquido, vai ser a dilatação do líquido menos a do frasco. Então, a alternativa A, sem sombra de dúvidas, é a resposta correta. Vamos para a questão 2. Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius. Então, nós temos a temperatura inicial do líquido, que é θ0 aqui, esqueci de colocar, temperatura inicial.
20 graus Celsius, e a final 80 graus Celsius. Ele variou isso aqui, de 20 a 80 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então, esse já nos deu o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. E o volume inicial desse líquido é 500 ml. Calcule a dilatação sofrida pelo líquido e despreze a dilatação do recipiente. Então, para responder essa questão, é bem simples. Nós temos que descobrir, na verdade, ele quer calcular a dilatação sofrida pelo líquido. É o ΔV. Então, como ele não nos deu os dados absolutos, dá para a gente achar com facilidade. A dilatação volumétrica do líquido vai ser o volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura sofrida por ele. Substituindo os valores, ficará o volume inicial 500, coeficiente de dilatação 3,8 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação, variação delta θ vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que aqui tem um θ zero, eu esqueci de digitar. Então, eu vou resolver logo aqui, 80 menos 20 dá 60. Agora eu vou multiplicar 500 vezes 3,8 vezes 60, que dará 114.000. Mantém a base, vezes 10 elevado a menos 4. Já está respondido. Agora, se for uma questão de marcar, você vai eliminar essa base 10. Como ele tem menos 4 aqui, eu vou diminuir esse número 4 casinhas, deslocando a vírgula para a esquerda. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Portanto, a dilatação do líquido foi igual a 11,4 ml. E está respondida a questão 2 do nosso exercício. Questão 3, mais uma questão de dilatação do líquido, volumétrica do líquido. Um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos. Então, essa é a capacidade do recipiente, o volume inicial do recipiente. A 20 graus Celsius está completamente cheio de um líquido. Então, ele me deu a temperatura inicial e o volume inicial do líquido. Porque está completamente cheio, então o volume do líquido é igual ao volume do recipiente que eu contei, 3.000 centímetros cúbicos. Aí ele diz, ao aquecer o conjunto a 120 graus Celsius, então a temperatura, de novo esqueci aqui, temperatura inicial e aqui temperatura final, aqui é θ zero e aqui θ. Mas tudo bem. Transbordam 27 centímetros cúbicos. Então, esse transborda, ou seja, foi o que derramou, gente. Então, o volume, a dilatação do volume aparente do líquido, ΔVAP, 27 centímetros cúbicos. Foi o que transbordou, foi o que derramou. A dilatação do volume aparente do líquido. Aí ele dá o coeficiente aparente desse líquido, ele quer saber o coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que é feito o recipiente em graus Celsius elevado a menos 1 é igual a. Então ele quer saber o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então, para responder essa questão, a fórmula é essa aqui, dilatação aparente do líquido vai ser igual ao volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido, vezes a variação de temperatura do líquido. Substituindo os valores, temos a dilatação foi de 27, aparente, 27. O volume inicial do recipiente do líquido foi 3.000 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação é o x da questão e a variação foi a final menos a inicial. A final é 120 graus Celsius e a inicial 20. Então, vou resolver logo aqui. 120 menos 20 dá 100. 3.000 vezes 100 dá 300.000. Como eu quero descobrir o coeficiente de dilatação, eu vou do coeficiente de dilatação aparente do líquido, eu vou isolá-lo. Então, vou passar o 300.000. Como está multiplicando nesse membro com o coeficiente de dilatação, eu passo para outro membro dividindo. Então, passei dividindo, ficou 27 dividido por 300.000. Então, e o coeficiente de dilatação estava no segundo membro e foi o primeiro. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu posso passar, como esse é igual a esse, passando para outro membro, vai continuar o coeficiente de dilatação igual a 27 e agora passou dividindo 300.000. Pronto, agora eu vou só dividir 27 por 300.000, dará 0,00009
grau Celsius elevado a menos 1. Já está o resultado. Mas aqui, como a resposta está em notação científica, então vamos deslocar a vírgula e transformar esse valor em uma notação científica. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Pronto. Agora vai ficar 9, porque 9 é a mantiça, vamos lembrar. 9 é maior do que 1 e é menor do que 10, por isso que ficou 9. Automaticamente você bota o vezes 10, não é isso? E aí, como eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas, o expoente vai ser 5. E esse número, ao se transformar na mantiça, ele aumentou. Se ele aumenta, o expoente diminui. Então, coloca o sinalzinho de menos. Portanto, ó, o coeficiente de dilatação aparente de líquido nessas condições foi de 9 vezes 10 elevado a menos 5, grau Celsius elevado a menos 1. Resposta letra B. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai finalizar por aqui essa questão e vamos passar para o próximo exercício. Agora, nossa próxima atividade foi a do dia 18. Foi a última atividade que eu passei, referente às trocas de calor, os tipos de propagação de calor. Então, antes de responder essas questões, eu vou revisar a aula teórica. Então, nós temos 3 tipos de propagação de calor, de trocas de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Então, o que é o meio de propagação condução? É o principal processo de troca de calor e consiste na transferência de energia térmica entre partículas que compõem o sistema. Ou seja, na condução é a mais que ocorre com maior intensidade no nosso dia a dia. Ela ocorre de átomo a átomo, molécula a molécula, de partícula a partícula. Um exemplo básico de condução de calor é você pegar uma faca, por exemplo, essas facas de mesa, todo de metal, né? E aí colocar na beira do fogo. Você bota uma ponta no fogo, passado alguns segundos, você vai soltar, porque a extremidade que está próxima ao fogo, ela aquece, aumenta a sua temperatura, e essas moléculas vão começar a conduzir calor, porque o metal é um bom condutor de calor. Então, ele conduz, aumenta, quando aumenta a temperatura do corpo, aumenta o grau de agitação térmica dessas moléculas. E uma vai agitando as outras. Isso encadeia. E aí, passado algum tempo, essa faca do nosso exemplo, ela vai aquecer uniformemente. E aí você vai soltar. Por que você não vai aguentar? Porque ela vai esquentar. Isso porque os metais são bons condutores de calor. E isso é uma forma de transmissão de calor por condução. Tá certo? Que ocorre transferência de energia térmica de molécula a molécula, de partícula a partícula. O segundo tipo de propagação de calor é a convecção. A convecção ocorre trocas de calor nos fluidos em geral, em decorrência da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Ou seja, na convecção, diferente da condução, que ocorre átomo a átomo, molécula a molécula, isso em meios sólidos, na convecção já ocorre em fluidos. Os fluidos são os líquidos e os gases. Exemplo prático para a gente ver essa transmissão de calor é na fervura da água. Na fervura da água, se você observar, você coloca um recipiente no fogo e a água começa a esquentar, que você começa a ver aquelas bolinhas lá na parte de fundo do recipiente, da panela, que você coloca. Então, ali, aquela parte de baixo começa a aquecer a água, então fica mais quente. À medida que vai aumentando a temperatura, a densidade da água ela vai diminuindo naquela região que está mais quente. Como ela fica menos densa, ela fica mais leve. Por quê? Só lembrando, densidade é massa sobre volume, diretamente proporcional à concentração de massa e dividido pelo seu volume. Então, a densidade, quanto maior a temperatura, menor é a densidade. Então, ela fica mais leve. Então, aquela águazinha ali, ela vai começar a subir. Quando chega lá em cima, a parte de cima da água está mais fria. Então, vai haver um resfriamento. Quando ela resfria naquela parte de cima, resfria, aí ela fica mais densa. Então, aumenta a sua massa. Então, ela fica mais densa, mais pesada. Então, pela ajuda da gravidade, ela começa a descer de novo.
E aí vai havendo esse processo de troca. Embaixo está mais quente, menos denso. Então essa água sobe, essa água quente sobe. Quando chega lá em cima, ela resfria, aí ela começa a descer. Nesse processo cria um ciclo. Essa água sobe e desce, sobe e desce. Esse caminho que a água produz, esses ciclos, é chamado de correntes de convecção. Mas moral da história. Então, pela convecção é a troca de calor pelos fluidos, pelos líquidos, pelos gases. A condução ocorre, o meio é a matéria. Mas tem um tipo de propagação de calor que não é nem por matéria e nem por fluidos. Ou seja, esse meio de propagação não necessita de um meio material, é o próprio vácuo que se propaga, esse meio de calor. Ou seja, ocorre através dos raios infravermelhos, que são chamadas de ondas eletromagnéticas. Então, no processo de transmissão, propagação de calor, que é a irradiação, independe de meio material, não ocorre nem em matéria e nem em fluidos. Ela ocorre no próprio vácuo. Exemplo, o nosso Sol, ele irradia calor. Ou seja, para chegar do Sol até o planeta Terra, esse Sol que nos aquece, ele passa pelo meio, que é o vácuo, o próprio espaço. Não tem presença de átomos e nem moléculas. Não há nada ali. Mas através desses raios infravermelhos, eles conseguem ultrapassar através dessas ondas eletromagnéticas e aí transmite calor do Sol à Terra. Esse é o exemplo mais fácil da gente enxergar. E esse meio de transmissão de calor pelo meio do vácuo é chamado de irradiação. Tá certo, pessoal? Então são esses três meios: a condução, a convecção e a irradiação. Agora vamos responder a atividade 8 com base nesse resumo que eu fiz. Em países onde o clima é muito frio, costuma-se usar janelas com vidraças duplas, como mostra a figura. Então, nós temos a janela aqui, ele mostrou aqui de uma forma, onde eu tenho dois vidros e o meio não tem nada. Esse tipo de janela é capaz de reduzir em até 50% as perdas de calor. Explique por que isso acontece. Resposta: o ar contido entre as vidraças funciona como um isolante térmico. Então, o ar está funcionando como um isolante térmico, reduzindo o calor transferido do interior da casa para o ambiente externo. Então, está respondida a primeira questão. Questão 2. Geralmente, as panelas têm seus cabos metálicos revestidos de madeira ou plástico. Por que se colocam esses revestimentos? Aí botou aqui, panela de alumínio e a chapa culinária de ferro. Resposta: porque a madeira e plástico não são bons condutores de calor. Realmente, no exemplo que eu dei de condução, aqui vai aquecer. E por que não queima? Porque a madeira, o metal, ele é bom condutor de calor, ele conduz bem a energia térmica. Só que a madeira, ela é isolante térmico, assim como o ar da questão anterior. São isolantes térmicos que conduzem mal, propagam mal o calor. Por isso que o Zé utiliza a madeira para não deixar a pessoa queimar a mão. Tá certo? Porque ela é um isolante térmico, na verdade, a madeira. Então está respondida a questão, porque a madeira e plástico não são bons condutores de calor. Questão 3. Em alguns refrigeradores, o congelador fica localizado na parte superior do eletrodoméstico. Por que isso acontece? Nós vimos lá nas correntes de convecção, não foi isso? Resposta: nos refrigeradores, em que o congelador fica localizado na parte superior, o ar que subiu, portanto, mais quente, lembrando, o ar quente sempre é o mais leve, porque ele é menos denso, então ele sobe. Quando chega lá em cima, o que acontece? Esse ar que estava leve, menos denso, ele vai resfriar. E aí ele vai ficar mais denso. Pela ajuda da gravidade, ele vai descer novamente. Esse ar frio. Quando chega lá embaixo, ele se aquece, aí sobe. Aí cria-se as correntes de convecção e o meio de propagação é correntes de convecção. Então, vamos recapitular a resposta. Nos refrigeradores, em que o congelador fica localizado na parte superior, o ar que subiu, portanto, mais quente, ao entrar em contato com o congelador, resfria. Então, lá em cima ele resfria, tornando-se menos
tornando-se mais denso. E desce, aí ele resfria, fica mais denso, mais pesado e desce, provocando assim a subida de ar mais quente e menos denso. As prateleiras vazadas facilitam a circulação das correntes de convecção. Então, ó, fica nesse processo, o ar sobe e desce através do meio de propagação, que é a convecção, que utiliza tanto fluidos, como a água, como o ar, que é um tipo de gás, é um fluido. Pronto, então, e ainda as prateleiras vão ajudar nesse processo de propagação de calor. Tá certo? As correntes, chamadas correntes de convecção. Então, questão 3 respondida. Questão 4. 2 xícaras idênticas, uma pintada de branca e outra de preto, recebem a mesma quantidade de café, a temperatura de 80 graus Celsius. Qual delas esfria mais depressa? Resposta: a xícara pintada de preto emite mais energia por irradiação, esfriando primeiro. Então, na situação nós temos o que? Nós temos 2 xícaras de café, uma xícara branca e uma preta. A xícara preta, em outras palavras, ela absorve mais calor por ser escura. Então ela absorve mais calor. Como ela absorve mais calor, ela vai irradiar mais esse calor do café e, em consequência, vai resfriar mais rápido o café. Então, quando você for tomar café, se quer deixar ele manter por mais tempo quente, escolha uma xícara mais clara, tá bom, pessoal, do que uma escura. Então, pessoal, finaliza essa aula por aqui. Tenham bons estudos e, se precisar, pessoal, podem me procurar. Desejo a todos um bom dia e até outra oportunidade. Tchau!